Só mais uns minutinhos e a gente já vai iniciar a nossa reunião, tá? Deixa mais até umas 8h05, talvez, aguardando se o pessoal entra. A gente está aqui lutando com a tecnologia para conseguir gravar a reunião. Que a parte de gravar, quando a gente não quer pagar o aplicativo, agora está um pouco mais complicado, né? Tá ótimo. Vocês estão visualizando aí? Podem só me confirmar? Perfeito. Sim. Então, acho que tem mais alguém para entrar. Gabi. Boa noite, pessoal. O pessoal que entrou agora, Gabi, João Vitor, Josilene. Em alguns minutos a gente já inicia a nossa reunião. Sem problema, Gabi. A reunião, a gente comentou isso lá na primeira, né? Ela não é obrigatória para que a gente faça, porque, de qualquer forma, a nossa preparação ela é individual, né? As nossas leituras, as reflexões a gente faz de maneira individual. Mas é melhor quando a gente caminha em conjunto, né? Assim como Jesus, né? Ele deixou, enquanto igreja, né? E quando ele mandava os discípulos, mandava 2 a 2. É bom que a gente sempre tenha um apoio de uma ou mais pessoas e essas reuniões, né? Para a gente poder refletir e partilhar, né? Como tem sido a nossa semana. Mas não é obrigatório. Como é que eu posso dizer? É recomendável. Aí eu tô tentando conseguir gravar. Tava falando pro pessoal ali no início. O meu problema é porque a ferramenta free que eu usava, ela expirou. E aí eu tô tentando gravar com uma outra. Aí o sistema do próprio Windows não queria gravar. Aí queria que eu pagasse. E aí é meio complicado. E aí eu achei uma agora que em princípio vai fazer o que eu queria, que é gravar a tela com imagem, voz, tudo. Então, acho que vai dar certo agora para eu postar no grupo lá, para quem quiser assistir posteriormente, vai estar disponível. Então, acho que a gente já pode iniciar. Vou colocar aqui. A gente consegue os dois. Se entrar mais alguém, a gente vai adicionando. Então, sejam bem-vindos à Nossa terceira reunião, né, em preparação à consagração a São José. Então, como eu venho falando, essas reuniões elas estão aqui no livro, né? Então, são indicações do livro fazer as reuniões justamente para, como o Bruno falou, a gente se reunir aí, fazer esse apanhado de como foi a nossa semana em preparação. A gente sabe, chegamos aí no nosso 15º dia, sabemos como temos desafios diários, cada vez mais as leituras elas ficam extensas, mas em contrapartida o conteúdo delas é um conteúdo muito rico, como eu falei para vocês, um conteúdo que muitos padres, que muitos teólogos não têm acesso, né? Porque a história de São José é uma história recente, é uma história que está sendo estudada recentemente. Até a expressão de josefinos, né, é uma expressão nova. Então, sigamos firmes aí, perseverantes e se apoiando uns nos outros. Qualquer dúvida que tenhamos, é só colocar lá no grupo. Então, iniciando a nossa reunião, então, hoje, as orações iniciais que o livro nos aponta é fazer o Veni Sancti Spiritus, a sequência que a gente reza lá em Pentecostes, e uma oração que foi escrita pelo Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII foi um papa muito interessante, inclusive.
Ele escreveu o Pequeno Exorcismo de São Miguel, que era rezado ao final de cada Santa Missa. E, inclusive, recomendo que vocês rezem, quem não tem o hábito de rezar, para proteção contra o mal e pela proteção da Santa Igreja também. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, e enviai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, dispensador dos dons, vinde, luz dos corações, consolador por excelência, doce hóspede da alma, nosso doce refrigério. No trabalho sois repouso, no ardor sois calma, no pranto consolo. Ó luz beatíssima, penetrai até o fundo do coração dos que vos são fiéis. Sem vossa graça, não há no homem nada que não lhe seja nocivo. Lavai o que é impuro, fecundai o que é estéril. Ao que está ferido, curai. Dobrai o que é rígido, aquecei o que é frio. E o que se extraviou, guiai. Dai aos vós são fiéis, em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-lhes o mérito da virtude, a salvação no termo da vida, a eterna felicidade. Amém. Aleluia. E essa oração do Papa Leão, então, ela foi escrita em 1889 e ela consta na encíclica Quamquam Pluries. E ela traz a necessidade de recorrer ao patrocínio de São José, junto ao da Virgem Maria, Mãe de Deus, nas dificuldades dos tempos atuais. Rezemos. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio, por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei a guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, o nosso fortíssimo sustentáculo. E na nossa luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada de menino Jesus, assim Perdão, também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com vosso constante patrocínio, a fim de que a vossa discípulos, sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente. Morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Pessoal, a gente tem um problema, que a gente tem um riso muito solto. E aí a Tayane, ela usa óculos e ela tá lendo a leitura sem o óculos. Por consequência, ela tá se perdendo aqui e eu não consegui aguentar. Mil perdões, tá? Pela nossa perda de compostura. De foco. Não, vocês não têm noção. Assim, no período da pandemia, nós, na nossa comunidade, nós éramos os mais jovens. Então, com frequência, nós é que puxávamos lives, terço. A gente tentou manter a nossa comunidade conectada o máximo possível. Só que, como a gente já falou, nós temos filhas pequenas. E aí, a gente ali, na pandemia, fazia todas as funções
na nossa casa, e aí vira e mexe dava alguma confusão com as nossas filhas, e aí nós não tínhamos essa maturidade. Uma puxava o cabelo da outra, assim, durante um terço, por exemplo, e aí como é que a gente continua rezando com concentração? E essa é a vida real, né? Isso é uma das coisas que a gente gosta muito de trazer, assim. Eu, Bruno... Não pense que a gente não leva com seriedade, tá? A gente leva com muita seriedade. Só que o espírito também é alegre, né? Então a gente tem uma certa intimidade e percebam que enquanto a gente ia rezando, a gente tentou manter a concentração, mas sabendo que o outro estava se rindo por dentro, eu e a gente já tem mais tempo junto do que separado, né? A gente se conheceu com 16 anos, estamos com 34, então já são 18 anos, então a gente tem uma certa intimidade. Mas, perdão, vamos continuar então. Mas é interessante também a gente falar disso, né? Essa semana as nossas leituras elas foram muito voltadas para esse amor conjugal, né? Esse amor, se falava da Sagrada Família, do amor virginal de São José, do amor conjugal de São José e Maria, e é muito legal a gente trazer isso. São José e a Santa Maria, eles são a nossa figura da mais altíssima pureza. A mais perfeita união de um casal. E pensar neles como um casal que tiveram um amor, né, conjugal dentro da realidade deles, pensar na Sagrada Família, pensar que eles viviam o que a gente vive hoje, né? Preocupações. A lida da casa, vai trabalhar e as coisas estão muito caras no mercado. A preocupação com os filhos. É muito interessante porque isso nos aproxima um pouco deles. E aí nos faz ver que, peraí, eu também posso ter uma Sagrada Família. E se eu ainda não estou casado, né, eu posso buscar o meu José, eu também posso buscar a minha Maria. Então, acho que fazendo uma retomada, né, dos nossos tópicos da semana, a gente ir fazendo um paralelo com essa nossa vivência, eu acho que também é interessante pensar nas nossas leituras por esse aspecto, né? Sobre a castidade, sobre a castidade no casamento, a questão da vida conjugal. E aí as leituras dessa semana elas falavam sobre a nobre descendência de São José. Essa parte que eu estava comentando já era o terceiro tópico, né? Acabou pegando o gancho desse ocorrido. Mas esse é o amor conjugal de Nossa Senhora com São José. Ele era muito especial. Ele era virginal. A igreja sempre professou que São José e Nossa Senhora eram virgens e permaneceram virgens a vida inteira. Porque é um contraponto, o livro explica isso, né? Com os nossos primeiros pais, que eram Adão e Eva. Que eles caíram em pecado. Não que o ato conjugal por si só seja pecado, ele não é. Se for dentro de um casamento, ele é totalmente admirável, inclusive. Mas, no caso, era para se mostrar que a nossa nova paternidade, ela não era simplesmente carnal, da carne, ela era espiritual. Por isso que São José e Nossa Senhora, eles são essa representação da paternidade, de maternidade e bem como matrimônio espiritual, né? Essa conexão com Deus junto. Mas o primeiro tópico, né, que a gente leu durante essa semana foi José, o nobre ramo de Davi. Quando o anjo ele chama José então em sonho, e José está naquela dúvida sobre o mistério da encarnação, ele diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por esposa. O que ele quer dizer com isso quando ele chama José de filho de Davi? Ele é a única pessoa do Novo Testamento, tirando Nosso Senhor Jesus Cristo, que no Novo Testamento é chamado de filho de Davi. Porque ele também é o nosso último patriarca. Ele é, hoje, inclusive, a leitura de... Depois eu comento isso. E São José, então, ele era, através dele, Jesus se torna, então, filho de Davi e cumpre a profecia que acontece lá, eu não me lembro, acho que não me lembro se é Reis ou Samuel, em que
Davi quer construir um templo, né, para o Senhor, para colocar a arca de Deus. E aí Deus responde, né, através do profeta, dizendo: eu mesmo vou fazer a minha morada entre vós. E aí se concretiza isso lá com Jesus Cristo, né, encarnando. E o contraponto que eu ia fazer é que hoje, na primeira leitura da missa, segundo domingo da quaresma, é isso, né? Segundo domingo da quaresma, era Deus fazendo o convite ao nosso pai, primeiro pai da fé, que é Abraão, dizendo: sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra onde eu vou te indicar. E de lá você vai ser um pai de um povo. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E tudo aquilo que a gente está acostumado, né, a ouvir sobre Abraão. E vamos comparar isso com José, né? Que o primeiro patriarca foi Abraão, o último patriarca, São José. E aí, São José, através dele, todas as nações do mundo foram abençoadas. Através dele, todas receberam esse pão da vida, que é Jesus Cristo. E também, né, fazendo um paralelo com o José do Antigo Testamento, que foi ele, que isso foi o nosso segundo texto. Foi ele que ele interpretou o sonho do faraó e guardou aquele trigo, aquela quantidade gigante de trigo lá no Egito. E pôde alimentar, inclusive, o povo de Israel. São José também vai guardar, esconder aquele pão da vida lá no Egito, para que toda a humanidade seja saciada através dele. E esse São José também tem essa ligação de receber as revelações através dos sonhos. Então, é um paralelo que a gente faz. O amor conjugal, o Tânia comentou. E agora, não sei se você comentar ali a idade de São José. Então, a gente sempre tem essa referência, né, de que São José é velho, né, até pelo fato dele, quando Jesus volta, né, quando Jesus aparece, começa a sua pregação pública, São José já não está mais vivo. Até interessante, alguém que já assistiu The Chosen, os primeiros episódios de The Chosen faz essa referência, né, de que São José não está mais vivo, e a gente, na nossa cabeça, e até porque a gente aprendeu isso na catequese, pensa, São José era velhinho. Também ele se casou com Maria, a gente sabe que Maria era muito jovem, então a gente faz essa associação que José era velho. E o livro ele traz esse outro lado, né? Essa outra reflexão. Acho que daqui a pouco São José não era tão mais velho, ele não era um idoso como é pintado, né? E até é importante a gente pensar assim, naquela época a expectativa de vida ela era menor do que é hoje, por exemplo. Então, certamente São José sim morreu dentro da faixa da expectativa de vida, mas não como um idoso. Talvez como um senhor bem mais novo, né? Talvez fosse 40, 50 anos a expectativa. Hoje em dia, uma pessoa de 40, 50 anos tá melhor que a gente, dependendo, né? É super jovem, né? Então, vejam que interessante, é como a gente fala para vocês, estudar o livro, ler o livro, principalmente os textos, porque aquele primeiro texto de reflexão do padre, ele é como uma introdução para nos aproximar um pouco mais das virtudes de São José. E os textos complementares é a teologia, né? É a história de São José para que a gente, para que nós sejamos josefinos de verdade. Vejam que os textos eles nos trazem isso, eles nos trazem mais firmeza para falar de São José e para defender. E aí eu vou pular um pouquinho a dignidade de ser o Pai de Jesus e eu quero convidá-los para ler o texto do dia 13. Quem não leu, quem não pôde ler o texto do dia 13, que leia. Vejam, ali tem uma teologia pura, ali tem um valor muito, muito importante e principalmente que para nós, quando formos falar de São José, é uma ótima defesa que fala da virgindade de São José. Os nossos irmãos protestantes, eles gostam muito de se basear na Bíblia, né, para refutar algumas teorias nossas, para refutar alguns dogmas, a nossa tradição. E ali naquele texto em especial,
o texto ele fala sobre algumas questões que podem deixar essa reflexão acerca da virgindade de São José de forma ambígua, como, por exemplo, em determinado momento fala, né, que São José não conheceu a sua esposa até o casamento. E aí pode dar a entender, tá, então até o casamento ele não conheceu Maria, depois conheceu. Aí às vezes se refere a Jesus como primogênito. Bom, então se ele era primogênito, então ele teve mais irmãos. Então ali o próprio texto ele já traz aquela defesa, né? Que não, a nossa tradição, o nosso catecismo ele fala, não, São José ele era virgem assim como a Virgem Maria. Então é muito importante que nós, enquanto católicos, conheçamos a história de São José, conheçamos a história da nossa igreja, porque nós seremos o tempo todo atacados. Nós estamos sendo o tempo todo atacados. Hoje eu conversava com o Bruno, eu estava lendo um livro e aí em determinado momento no livro falava assim, o cara falava, porque eu sou a favor da família, eu sou conservadora, eu sou isso, eu sou aquilo. É engraçado que hoje esse termo ser a favor da família, e aí já estou pulando para o texto de hoje, né, do dia 14, a parte inicial ali do texto de hoje. É engraçado que hoje tu falar que tu é uma pessoa que é a favor da família, uma pessoa que é conservadora, é visto de uma forma negativa, é visto de uma forma extremamente pejorativa. Tu te dizer conservador é tu dizer que tu é o terror da humanidade, né? E na verdade, assim, todo católico ele deve ser conservador de uma certa forma, né? Não aquele conservador que ataca os outros, mas aquele que dentro de si conserva as tradições, conserva os valores, né? A gente teve recentemente toda aquela sátira que fizeram, né, a respeito da família conservadora. E nós optamos por nem nos manifestar, né, com relação a isso, porque é o que querem, né? Eles querem nos atingir. Mas todo católico ele deve ser um pouco conservador, sim. E ele deve fazer com que a sua família esteja conservada daquelas coisas que comentou alguma coisa depois ali. Conservada daquelas coisas que podem macular os valores da nossa família, macular os valores da nossa fé. Então é muito importante que a gente tenha isso. E hoje a leitura de hoje ela fala um pouco disso, né? Dessa questão da família. Eu até vou, enquanto a gente vai lendo ali o que a Gabi falou. A Gabi comentou que esse tipo de conservador que tu está citando, na verdade, é um idólatra. Né? Ele coloca outras coisas. E a Josilene levantou a mão. Pode comentar, Josilene, o que tu gostaria de falar. A leitura de hoje, ela falava lá bem no início, né? Hoje, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos, mas Deus não está preocupado com o politicamente correto. Ele estabeleceu a família e designou que os pais fossem os chefes das suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores do que as mulheres. A maior pessoa que já viveu não foi um homem, mas uma mulher, Maria, a mãe de Deus. Jesus é uma pessoa divina. Tanto Jesus quanto Maria tinham a alegria com a liderança de São José em sua casa. E por que muitas pessoas se ofendem com essa terminologia hoje em dia? Infelizmente, por casos de abuso moral da figura paterna. Esse tipo de abuso quebra o coração de Deus. No entanto, a crise na masculinidade deve ser corrigida quando os homens começarem a imitar São José. Então, eu acho que vem bem ao que a Gabi falou, né? Essa visão errada de família, de chefe de família, de conservadorismo, ela vem por conta daqueles que cometem erros, né? Daqueles que são que se utilizam, né, dos valores da igreja para conseguir seu benefício próprio. Quando, na verdade, a gente, enquanto católico, a única coisa que a gente tem que conseguir é almas para levar para o céu.
né? A única coisa que a gente precisa hoje é conseguir converter pessoas, católicos ou não, para conduzir eles para o céu. E através da devoção a São José, a gente vai conseguir fazer isso. Porque essas pessoas elas vão se sentir melhores, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que a gente consiga daqui a pouco incutir somente uma virtude dentro dessas pessoas. Mas as pessoas elas vão se sentir melhores e vão querer se sentir mais próximas de Deus. A Josilene tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer ou se tu queria comentar alguma coisa. Tranquilo. Então, Tudo depois, bem. se quiser, pode Quem colocar quiser no fazer chat. algum comentário, pode colocar no chat, pode levantar a mão, que é bem democrático, assim, todos podem participar da conversa, inclusive porque a ideia é essa, né, que a gente vá partilhando, né, o que a gente leu, as nossas impressões, o que a gente já sabe, o que a gente não sabia e achou interessante. E, na verdade, a nossa função, a minha e do Bruno hoje, é somente conduzindo, né? Nós somos apenas aqueles que irão conduzir a reunião. Mas é muito importante também que vocês tragam outras visões para a